Alô pessoal, sou o Japa Rico, como sempre transmitindo diretamente de Hong Kong. Hoje vamos falar para vocês como investir como um completo novato, completo iniciante em ações. Então vamos lá, primeiramente, regra número 1, você deve estabelecer os seus goals. E isso você deve saber também quanto de risco você está apto a pegar. Então tem gente que pode pegar mais risco, tem gente que quer ser mais conservador, e isso a gente chama de risk taker, né? Então, quanto de risco você pode aturar? E isso na sua carreira como trader, a gente sabe que várias vezes, conforme você vai operando no mercado, a gente sabe que você pode perder dinheiro no mercado e todos nós, né? Não tem ninguém que nunca perdeu, então todos nós vamos eventualmente perder dinheiro no mercado. E se você perde dinheiro, como que é o seu mindset? Como você vai lidar com isso? Você vai ter momentos que você vai pensar na sua vida: isso aqui não funciona, isso aqui é uma perda de tempo, isso aqui eu sei que você vai pensar até em desistir. E isso acontece com várias pessoas. Então, pense sempre nos seus goals, né, nos seus objetivos. E isso vai determinar se você vai continuar nessa carreira de trader ou você vai desistir. E se você desistir, eventualmente você vai partir para outras coisas como e-commerce, dropshipping, fazer marketing de multinível, Herbalife, Rinode. Ainda existe Rinode? É, e aí você tem que pensar também qual tipo de razão pela qual você está entrando em trading. Você tem que pensar também pelo qual tipo de razão que te leva a persuadir essa carreira de trader. Então, se você tem alguma coisa, razão não tão relevante como, sei lá, quero impressionar minha namorada, talvez isso não seja tão relevante, quero comprar uma Ferrari, uma Lamborghini também, talvez não seja uma razão tão relevante, mas se você que tem uma outra razão, quero ajudar esta instituição de caridade, eu tenho um fator muito, né, muito profundo pelo qual eu quero atingir os meus objetivos. Então, se você tem um goal, por exemplo, uma instituição de caridade que cuida de um mal de Parkinson ou de Alzheimer's, né, doença de Alzheimer's, e você quer ajudar essa instituição porque você tem um ente querido que sofreu dessa causa, ou você, por muitos anos, você ajudava já essa instituição de caridade, então você sabe os problemas. Então, algo que você quer fazer pela comunidade, né, pela sociedade em si, e você quer mudar o mundo para um mundo melhor. Então, se você tem uma causa muito mais relevante, muito mais profunda, você dificilmente você vai desistir da carreira de trading. E eu falo isso porque por muitas vezes trabalhei num banco, né? Vocês sabem, no Morgan Stanley, banco de investimentos, e você sabe que num banco de investimentos você não vai pensar em ser, qual o motivo pelo qual você quer ser um trader? Você quer ser um bom trader ou você quer ser um trader? Se você quer ser um trader qualquer, melhor você desistir. É, eu acho que a maioria das pessoas que falam, eu quero aprender isso porque eu quero fazer um dinheiro extra e quero ser um trader medíocre. Se isso é a razão pela qual você está pensando, é melhor você desistir agora, né? Porque não tem razão para você entrar em trader se você não quiser. Eu não ligo para que outras pessoas estão falando, né, sobre isso de trading, mas o que eu ligo é a mensagem que a gente busca aqui no canal, que é: se você entra para ser um trader, você quer ser o melhor trader. Você não quer ser um trader mediano, na média, você não quer ser um trader medíocre, você quer ser um trader ótimo, né, ótimo, que é, sobressai perante todos os outros traders. Então, se você está na sua cidade, você quer ser o melhor, pelo menos, né, começar a ser o melhor trader do seu bairro, depois da sua cidade, depois do seu estado e depois do seu país. Se você pensa em ser um trader mediano qualquer, você é um loser, né? Você é um loser. Não,
e dificilmente você terá algum êxito nessa carreira. Então, eu sempre penso dessa forma, né? Qualquer coisa que você faz na vida, você tem que ser excelente. Você não pode ser mediano. E outra mensagem, se você começa no mercado de ações, pense primeiro em pelo menos um ano de estudos. Não é que muita gente, né, quando você começa a carreira e pensa, depois de 2 semanas eu já posso operar. Não, pelo menos um ano estudando, um ano. E pense em pegar ações que têm liquidez, que têm volume de pelo menos US$ 1 milhão por dia, tá? No gráfico diário. Então, liquidez, US$ 1 milhão no gráfico diário. Pense também em estudar análise técnica e fundamentalista, principalmente. Pense também em risk management, gestão de risco em português, né? Gestão de risco e trading psychology, que é a psicologia em trading. E, pelo menos, então, mais uma vez falando, vocês devem estudar por 12 meses, né? Então, um ano de estudo. 90% dos losers, 90% dos sardinhas losers dizem que traders são apostadores, que o mercado, isso aí de trader, né, trading em geral, né, trading não funciona, a corretora sempre ganha. E eu digo que esses sardinhas que dizem que trading em si é aposta, é porque não estudaram, né, não estudaram e acham... E são um bando de losers, né, não entendem como o mercado realmente funciona. Então não vá na conversa desses sardinhas. E outras coisas que vocês têm que ter em mente: leiam muito, leiam sobre o básico primeiramente. Então tem vários livros que eu li e ainda leio, né? Ainda leio mesmo as partes básicas. Eu acho que é muito bom reforçar de tempos em tempos. Então, os livros básicos, leiam todos eles, livros básicos. Entenda os termos básicos em trading, entenda como o mercado de ações realmente funciona, e a partir disso você vai passar para o nível intermediário. Leiam os livros também do nível intermediário, né? E também do nível avançado. São livros que falam sobre como realmente praticar, colocar em prática as estratégias. Tem o Mark Minervini, e Mark Minervini é um dos grandes traders de ações, e ele demorou 8 anos para desenvolver, né, ficar muito bom nessas estratégias que ele utiliza. E aí eu digo isso para as pessoas, né? Muita gente fala, Japa Rico, eu estou aqui já há um mês e não estou ganhando, né? E você acha que um mês é muito, né? Mark Minervini demorou 8 anos, né? Eu demorei 5 anos até deixar de perder, né? 5 anos operando o mercado para atingir consistência, e você está me dizendo que operou há um mês o mercado e é muito. Então, desista, tá? Se você acha que um mês é muito, desista. Se você não praticar, né? Isso eu sempre digo: se você não tem tempo, falar, Japa, não tenho tempo. Muitos losers me contatam, muitos seguidores no YouTube me contatam também falando, Japa, não tenho tempo para praticar, para estudar o mercado. Se você não tem tempo para praticar, vai ter outra pessoa que tem tempo e que vai praticar mais que você. Essa outra pessoa vai conseguir ficar consistente e você não, né? Então, se você não tem tempo, desista. Isso aqui leva muito tempo. Para ser trader, vai demorar aí pelo menos de 5 a 10 anos. Pelo menos, eu digo, né? Então vai demorar muitos anos. Não é questão de, Japa, fiz um curso de 2 semanas. Não é. Tá? Se você acha que em 2 semanas você vai conseguir entender trading, desista. Tá? E aí, após isso, vamos para o próximo item, que também é muito ponderável, que é a estratégia. Na estratégia, você vai ter que ter o seu apetite de risco, que é quanto de risco você, né? Em inglês eles chamam de risk appetite, mas em português, apetite de risco, quanto de risco você pode aguentar. Tem gente que pode arriscar mais, tem gente que pode arriscar menos, né? E um nível de risco mais moderado seriam os traders que fazem swing trading. E
para quem faz day trading seria um nível de risco muito maior. Vocês sabem que eu sempre, a mensagem que eu falo aqui no canal sobre swing trading, que é muito menos arriscado e ao meu ver, consegue muito mais lucro do que ficar fazendo day trading. Mas enfim, isso também depende de cada um, né? Tem gente que se dá muito bem, né, se dá melhor ainda em day trading. Isso vai depender do tipo de trader que você tem que buscar. Eu não vou conseguir te ajudar nessa forma, só consigo te orientar, mas você vai ter que buscar e ver, né, por si mesmo qual é, né, para qual. Isso depende do seu caráter, do seu nível pessoal, né? Então, tem gente que é melhor em tal coisa, tem gente que não é. Então, você vai depender disso e você vai ter que buscar o que é melhor para você. Próximo item, você vai ter que, depois de tudo isso, né, já buscou a estratégia, você vai ter que procurar qual corretora, né, qual corretora você vai usar. Né? E isso é muito importante, que você vai ter que entender a diferença entre corretoras ECN, STP, Market Maker. Você vai ter que entender sobre conflitos de interesse, você vai ter que entender sobre margem, leverage que é alavancagem, cash or margin account, tem contas de cash, tem contas de margem. Então você vai ter que entender tudo isso aí. Após isso, você vai ter que entender também sobre demo account, que a gente chama de paper trading também. É a mesma coisa, né? Demo account, paper trading. E são contas fictícias, né? Não é com dinheiro de verdade, é com dinheiro fictício. E aí você vai poder, são contas de treinamento. Você vai poder treinar nessas contas. Outra coisa super importante quando você estiver treinando na conta demo é você ter um jornal. Então você vai ter um jornal, tipo um bloquinho assim, de notas, tá? Um bloquinho de notas onde você vai escrever tudo o que acontece na sua jornada, nas suas operações. Isso aí é importante ter esse jornal, esse journal, né? Acho que em português seria, tradução melhor seria diário, né? Se você tem um diário onde você escreve tudo o que acontece na sua carreira como trader. E aí, de vez em quando, esse jornal, né, esse diário, será até melhor do que um mentor. Né? Principalmente se você não tiver um mentor, você tem essa prática de escrever o diário, isso vai te ajudar, né? Até mais do que um mentor, eu diria. E aí, em paper trading, nessa conta demo, você vai operar pelo menos por 6 meses. Tá? 6 meses no mínimo. E aí, considerando que você não quebrou a conta durante esses 6 meses, se você ainda não quebrou a conta, aí sim você vai pensar em abrir uma conta live, que é uma conta de verdade, uma conta real. E aí, no mínimo, uma conta de verdade, né, essa conta real, pelo menos $1.000. Tem gente que acha, $1.000 é muito, na verdade é uma quantia pouca, viu? Uma quantia pouca, principalmente se você estiver operando o que a gente opera. Lembrando que é muito mais vantajoso você começar no mercado dos Estados Unidos. Não recomendo começar no mercado brasileiro. Não recomendo. Primeiro que tem DARF, declaração, imposto, e segundo que não tem liquidez. O mercado do Brasil não tem tanta liquidez como o mercado afora, né? Mercado dos Estados Unidos, outros mercados. Então, falta de liquidez, complicação na declaração de imposto, pagamento desses impostos, né, de DARF, etc. Muito melhor você começar nos Estados Unidos, porque você pode começar comprando apenas uma ação, ao passo que em outros mercados você vai ter que ter um lote mínimo. Então, é muito mais vantajoso abrir conta nos Estados Unidos. Outra coisa, nunca pare de aprender, né? Nunca pare de aprender o mercado. Mesmo Warren Buffett, um dos maiores traders do mundo, né? Traders, investidores do mundo, lê de cerca de 5 a 6 horas por dia. Então, e mesmo Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos eles têm a grande paixão pela leitura. Eu mesmo gasto várias e várias horas todos os dias lendo. Então sempre leia e estude, nunca deixe de aprender, beleza? Então essa é a mensagem de hoje, obrigado, até mais.